Hoje eu queria pregar para você sobre a questão de não é o tamanho do meu problema, o tamanho da minha dificuldade que vai definir ou vai predeterminar a minha vitória, mas é o tamanho da minha comunhão, o tamanho do meu envolvimento que eu tenho com o Criador. E eu vou provar isso para você direitinho a partir de Josué capítulo 6, o versículo 1, que fala assim, né? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Você sabe que Jericó é uma cidade murada, uma cidade muro. E essa cidade, pessoal, ela era o próximo inimigo que o povo de Israel iria enfrentar para chegar até Canaã. E essa cidade, então, era uma cidade inimigo do povo de Deus, que eles teriam que passar por cima de Jericó. E era um muro, então uma barreira, um obstáculo. Só que a Bíblia diz que eles já estavam com medo. Mas por que eles estavam com medo? Porque eles estavam rigorosamente fechados e diz que ninguém saía nem entrava. Por que eles estavam assim? Isso aqui é uma consequência do capítulo 2 de Josué mesmo, capítulo 2, versículo 9, que eles mesmos com a sua boca, eles estavam dizendo, já o povo de Jericó estava falando o seguinte, Josué 2,9: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês, quando saís do Egito, que também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é quem é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deixa eu explicar isso aqui a você. O povo de Israel, logo quando saiu do Egito, logo depois Deus abriu o mar vermelho para eles, depois eles venceram mais 2 povos, Seom e Og. E isso chegou aos ouvidos então do povo de Jericó, e eles estavam com medo. Isso aqui espiritualmente está demonstrando para mim e para você que quando nós começamos, a gente começa a ter uma vitória uma atrás da outra, vence uma, vence outra, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Ninguém barra a gente, ou melhor falando, ninguém segura a gente consegue interpretar e entender aqui que o inimigo começa a ficar ressabiado, o inimigo começa a ficar com medo. E isso pode acontecer no mundo espiritual também, não é diferente. Você percebe que certa feita Jesus ele entrou em uma sinagoga, e quando ele entrou na sinagoga, manifestou uma entidade que exclamou e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos antes do tempo. Ou seja, você começa a perceber, isso está lá em Mateus 8, 29, é isso? Né? Gritaram: que temos nós contigo, Jesus, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então, os demônios tinham medo de Jesus, como o povo de Jericó tinha medo dos filhos de Israel, eles tinham medo. Mas isso acontece quando o inimigo começa a perceber que Deus está contigo. Aonde você passa, você tem vitória. Como eu disse, o Egito não segurou, o Mar Vermelho não segurou também. Depois o povo de Seom e Og, que eram 2 reis dos amorreus, não conseguiram segurar o povo de Israel. E quando Jericó ficou sabendo disso, ele disse: pronto, já era, a gente vai perder a batalha também. Então olha como é importante nós irmos vencendo as batalhas. Então o povo de Israel vinha vencendo. Aí no versículo 2 do capítulo 6, você entendeu como é bom a gente vir vencendo, pessoal? Agora pode acontecer o contrário também, quando a gente vem perdendo. A gente vem perdendo batalha, e o inimigo vai percebendo que Deus não está contigo. O inimigo vai percebendo que você é uma pessoa que você não está de bem com Deus, você não está alinhado com o Criador. Porque quando você está alinhado com o Criador, o diabo percebe isso. Bom, Josué capítulo 6, versículo 2, Deus dá uma direção para o Josué. Ele fala assim para o Josué: olha, eu entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então vocês vão cercar a cidade, vocês vão ficar lá 6 dias cercando a cidade. Próximo. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Agora olha o versículo 5 que diz, e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido de todo, o sonido dela, no caso a trombeta, todo o povo gritará com um grande grito,
e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente diante de si. Tá. Então o que acontece? Deus ele faz aqui um propósito, uma campanha, um ato de fé que Deus estipula, para que o povo ficasse lá cercando a cidade 6 dias, no 7º fizesse 7 voltas, e eles começassem a tocar uma tal de trombeta. Na hora que eles trocassem essa trombeta de carneiro, o povo tinha que gritar junto. E o povo obedeceu. O povo foi obediente, até agora Deus está dando vitória sobre tudo e todos, e eles obedeceram, está lá no versículo 20, ó, no mesmo capítulo 6, no 20 diz assim: e gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantaram a voz, gritaram bem alto, e as muralhas caíram, e o povo subiu por cima da cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Dá um glória a Deus. Então você viu que foi uma vitória de obediência. Não teve marreta, não teve um picão, não teve nenhuma granada, não teve bomba que explodiu, bum, nada. Foi obediência à orientação divina. Eles foram obedecendo e daqui a pouco, milagrosamente, aquela cidade ruiu. Ela virou numa ruína, começou a cair tudo, blá, 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 caiu tudo. E a Bíblia diz que eles conseguiram subir em cima de um muro que era muito alto. Então diga comigo, obedecendo a Deus, não há muralhas. Então vamos lá de novo, obedecendo a Deus, não há muralhas. Então não há obstáculo quando você obedece o Senhor. Então até aqui tudo bem. Até você ler o versículo 27 que diz assim no capítulo 6, né? O versículo 27 diz, né? E assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Ok. Só que eu percebi uma coisa que eu até agora não li para você e eu queria ler para você isso. Sempre quando Deus ele vai nos dando vitórias, ele vai nos dando êxito sobre as batalhas, e glória a Deus por isso, eu acho que isso que é o desejo de qualquer pessoa, você vencer tudo que aparece na tua frente. Surgiu qualquer coisa, você vai passando por cima como se fosse uma patrola, como se fosse um trator, um rolo compressor e assim por diante. Só que Deus ele vai estabelecendo limites. Você vai ler comigo no versículo 17, que diz que quando a muralha caísse, quando Jericó fosse destruída pelo poder de Deus, na obediência do pessoal, Deus ele deu uma orientação para o Josué. Ele falou assim, ó, porém, a cidade será condenada. Tem uma tradução que fala anátema. A cidade será condenada e ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá e todos que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, essa mulher aqui ela teria uma margem de salvação porque ela ajudou o povo de Deus. Mas Deus ele fala mais no 18. Então somente guardai-vos do anátema, do amaldiçoado, do condenado, para que vocês não vos metais em anátema tomando dela, né? E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Então ele explicou o seguinte: essa cidade que ela vai romper, vai destruir tudo, o que acontece? Ela vai se tornar maldita, amaldiçoada essa cidade. E o que vai acontecer? Você não pode tomar nada dela. Então isso aqui é uma ordem. O que eu percebi? Toda vez que Deus vai abençoando a gente, olha para o pastor agora, ele vai estipulando limites também para nós obedecermos. É como se fosse, em outras palavras, uma provinha. Eu te dou vitória, mas você tem que me respeitar nisso aqui. Porque você vê que em outros casos o pessoal vencia e levava o despojo. Várias cidades aconteceu isso. O povo de Deus vencia e levava o despojo. Mas Deus, nesse caso, ele disse, esse aqui é o limite de vocês, não pode tomar nada. Você sabe quando eu me lembro, quando eu estou pregando isso aqui, eu lembro do Adão e Eva. Deus criou todas as coisas para Adão e Eva, só que botou um limite, a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês podem comer de todas as árvores, só não dessa aqui. E Deus ele vai fazendo isso com a gente. Ele vai querendo que eu e você a gente venha obedecer a alguns limites que ele pré-determina, que ele estipula. A gente não pode romper e passar por cima deles. Até tem um versículo de Eclesiastes 10, versículo 8, que eu me lembrei hoje na hora que eu estava pregando. Eclesiastes 10, no versículo 8, fala assim a Bíblia: quem fizer uma cova, nela cairá. Olha a parte B do versículo, ó. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, não rompe isso, não rompe esse muro, esse limite que eu estou estabelecendo, o diabo vai te pegar ali, o diabo vai te morder, uma cobra o morderá. Então Deus está estipulando isso aqui então para o povo, está explicando isso aqui para o povo direitinho, e o povo acredito que entendeu. Só que naquele afã da vitória, milagrosamente eles venceram uma grande batalha, porque era um grande muro, eles já estavam por cima daquele muro, e eles sabiam que não podiam tomar nada daquela cidade, todo mundo sabia disso. No capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia relata o seguinte, a primeira palavra diz, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas.
Prevaricar, só para você entender, de repente você não entende ou não sabe o que é prevaricar. Prevaricar é fazer errado sabendo que está errado. Em outras palavras, eu sei que isso aqui não é certo, mas mesmo sabendo, totalmente consciente, eu vou fazer. Então a Bíblia diz que eles prevaricaram nas coisas condenadas. Eles tomaram aquilo ali. E a Bíblia Sagrada fala que no final, que esse tal de Acã, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zerá e tal, tomou das coisas condenadas. Ponto. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Só que isso aqui era uma coisa velada. Como assim, pastor Mike, isso aqui era uma coisa velada? Ninguém sabia ainda. Isso aqui é uma coisa que esse tal de Acã pegou e foi escondido. Ninguém sabia disso. Ninguém tinha a noção e a ciência que ele tinha feito isso. Só que o Josué, ele está agora se preparando, se projetando para a próxima batalha. Então eles venceram essa grande batalha e eles estão se projetando para a próxima batalha. Quer ver? Ó? Enviando, pois, Josué de Jericó, onde eles venceram lá a batalha de Jericó. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai é a próxima batalha deles, né? A próxima guerra que eles vão travar para entrar em Canaã. Que está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Então você vê que eles foram lá olhar. Olha o relatório que os homens que espiaram lá a cidade de Ai falaram. Voltaram então até Josué e disseram, olha, não precisa subir todo o povo não. Suba somente uns 2 ou 3 mil homens no máximo, né? A ferir para destruir a cidade de Ai. Não te fatigues, ou seja, não se canse ali com o povo, porque poucos são os inimigos. O que o Josué tinha que ter feito? O que você acha? Depois que o pessoal trouxe o relatório, fala para mim. O que é? Consultado a Deus, porque até então ele não sabe, isso é uma coisa oculta, velada, que esse Acã tomou das coisas amaldiçoadas, mas Deus já está bravo. Deus já está bravo, ele não está mais sendo com o povo, o Josué tem que consultar a Deus. Só que você percebe na Bíblia Sagrada que ele não vai consultar não. A Bíblia diz assim, ó, e assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens. Olha o BO que deu, escuta o BO. E diz que eles fugiram diante dos homens de Ai. Então eles não conseguiram enfrentar, eles perderam a batalha e foi feio o negócio, hein? Feio, ó. E os homens de Ai mataram deles 36. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim, feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou-se como água. Para lá, pensa comigo. Como é que pode, pensa, eles venceram uma grande cidade chamada Jericó, e eles estão perdendo agora uma pequena cidade chamada Ai. Eu não sei se você compreende junto com o pastor Michael, mas se você vence o grande, você vence o pequeno, certo ou errado? É errado. Porque para Deus não existe essa questão. Para Deus não existe essa questão se o caroço é do tamanho de uma ervilha ou se o caroço é do tamanho de uma melancia. Para Deus não interessa se você está devendo R$200 ou se você está devendo R$600 mil. Para Deus o tamanho do teu problema não importa. Importa é como você está com Ele. O que importa é como você está com o Criador. Então eles venceram uma batalha grande porque eles estavam de bem com Deus. Mas eles perderam essa batalha porque eles prevaricaram no anátema. Então a gente pensa de vez em quando que as nossas vitórias, elas serão definidas ou elas serão determinadas, as nossas vitórias, pelo tamanho do nosso inimigo ou pelo tamanho do nosso problema. Você está enganado. O tamanho do inimigo nunca assustou Deus. O tamanho do problema nunca foi um fator que mudasse alguma coisa na minha vida. O que vai mudar na minha vida, a definição final de vitória ou derrota, não é Jericó ou a cidade de Ai, mas sim se eu estou obedecendo ou se eu estou rompendo limites. Se você estiver rompendo limites, vai dar problema. Esse caso, ele não é o primeiro caso que acontece na Escritura Sagrada, existem outros tantos. Mas eu me lembrei de um caso em específico, de um grande homem de Deus chamado rei Asa. Ele foi o rei de Judá por um tempo, esse homem, e a Bíblia diz que ele teve uma vitória, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 14, no versículo 7, se eu não me engano, é isso, né? Deixa eu ver se é o 7, não, é versículo 9, né? Segundo Crônicas 14, 9. Olha a vitória que esse cara teve. É uma vitória incomum. Isso aqui é uma vitória que jamais uma pessoa humana normal teria, quer ver? E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros.
e chegou até Maressa. Não tem como vencer. É uma coisa, como o pastor Michael comentou e falou, uma coisa assim, não tem cabimento. Só que o rei Asa, ele estava de bem com Deus. Ele estava na presença do Senhor, olha o que diz. Então Asa saiu contra ele e ordenaram batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Olha a oração que esse cara faz. Olha a oração que esse homem de Deus faz. Ó. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada é para te ajudar. Quero o poderoso, quero o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, e não prevaleça contra ti o homem. Agora é forte, hein? Escuta isso aqui, o resultado. E o Senhor feriu os etíopes diante do rei Asa, e fugiram os etíopes. Irmão, ele venceu uma batalha com uma oração. Uma oração ele venceu 1.300.000 soldados, porque ele estava de bem com quem, pessoal? Mas ali no capítulo 16, você está no capítulo 14, no capítulo 16 deu um problema nos pés dele. Uma frieira, uma unha encravada, sei lá, fala um outro problema que pode dar no pé de alguém. Sei lá, um olho de peixe, sei lá o que apareceu no pé desse cara, só que se agravou. Olha o que diz, 2 Crônica 16:12, o mesmo cara, o mesmo, e caiu Asa doente dos pés, no ano 39º do seu reinado. Grande era para o extremo, era a enfermidade. Contudo, na sua enfermidade, escuta, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Olha o que aconteceu. Próximo versículo. E Asa dormiu e morreu, né? E Asa morreu com seus pais e morreu no ano 40 do seu reinado. O cara me vence uma batalha de 1 milhão de soldados e morre de uma frieira no pé. Você está entendendo que para Deus, essa questão do tamanho do teu problema é insignificante? É totalmente insignificante. O que vale para Deus é se você está de bem com Ele ou não está de bem com Ele. É isso que vai definir ou determinar uma vitória ou uma derrota nossa. Por isso que eu vejo que tem gente que ficou curada de um câncer, agora uma dor de cabeça a pessoa emperrou e não cura. Eu já vi gente que pagou uma dívida de 1 milhão de reais e agora a pessoa estava bem, agora a pessoa está com um problema lá financeiro de 300 reais e não consegue pagar. Parece que a pessoa está patinando, não está indo para frente. O problema não é Deus. Porque eu vejo que o Josué, quando o Josué viu que ele perdeu para a cidade de Ai, um inimigo insignificante, bobo, perto da cidade de Jericó, o Josué não entendeu nada. Porque o Josué não tinha consultado a Deus e o Josué não sabia que tinha alguma coisa escondida. Em Josué capítulo 7, está entendendo o que eu estou falando? O mesmo Deus que vendeu a vitória de Jericó é o mesmo Deus deles da cidade de Ai. Só que a cidade de Jericó, eles não usaram marreta para derrubar Jericó. Eles não usaram dinamite para derrubar Jericó. Eles não usaram nenhuma força humana bélica. Nada, nenhuma ajuda de exército, nada. Foi só obedecer às voltas ao redor de Jericó, tocar trombeta e gritar. Pronto, blum, caiu. Não há muralhas. Mas a cidade de Ai, eles foram tentar forçar um negócio. Deu errado. Olha só o que diz no versículo agora. Quando Josué ficou sabendo do versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra perante o seu rosto. Pulo do 7. E ele disse a Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara que nos contentarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos? Ele fala mais o 9, ele não estava entendendo nada. Ó. Ouvindo isto os cananeus, que serão os próximos inimigos, não, a gente perdeu para a cidade de Ai, o que vai ser do próximo inimigo? Ele vai ficar sabendo. O que será dos cananeus e de todos os moradores da terra? Eles ouvindo isso nos cercarão, desraigarão o nosso nome da terra, então o que se fará do teu grande nome? Olha isso. O que o Josué fez? Presta atenção, senão você vai perder batalha, irmão. Isso aqui vai fazer você ganhar a batalha. O Josué estava culpando quem? Quem? Deus. Igualzinho a gente. Ah, mas Deus não cura. Ah, mas Deus não prospera. Ah, mas Deus não abençoa. Eu não sei por que não está acontecendo nada na minha vida. Ou por que Deus não está abençoando? Deus? Não é Deus. Não tem nada a ver com Deus. Deus, ele derrubou as muralhas de Jericó quando o povo obedeceu. E Deus não abençoou eles na cidade de Ai porque desobedeceram.
Eles romperam o limite divino que Deus tinha estabelecido. E a gente faz isso com uma frequência muito grande. Bom, resultado, quando o Josué começou a culpar Deus, Deus olhou para o Josué e falou assim: Josué, te levanta, para com esse chilique, para com esse negócio de rasgar roupa e ficar me culpando. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? O que Deus falou aí? Mais alto. Israel o quê? Não escutei? Sabe o que Deus disse? Não fui eu. Não fui eu que não dei vitória, rapaz. Não fui eu, foi vocês. Não tem nada a ver comigo. Eu tenho prazer de dar vitória. Israel pecou. Israel, a Bíblia diz, até transgrediram o meu concerto que tinha ordenado. Eles sabiam que não podia fazer isso. Eles romperam o limite. E ela diz assim, ó, tomaram do anátema, que é o amaldiçoado, né? E furtaram também mentira, até debaixo da sua bagagem o puseram. Olha Deus explicando que as nossas derrotas não tá porque Ele não abençoa. As nossas derrotas, elas não estão acontecendo porque Deus é mau, ou porque Deus é ruim, ou porque Deus ficou fraco, ou porque Deus não quis me abençoar. Não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo, a culpa não é minha. Você está me culpando? Não, a culpa é de vocês. Aí ele fala assim, levanta, santifica o povo, santificai-vos para amanhã. Aí ele vai pedir um negócio. Sabe o que é santificar? Santificar isso aqui agora, ó. Amanhã chegareis segundo as vossas tribos, mais adiante. Das tribos segundo as famílias, das famílias segundo as casas, e das casas homem por homem. Fala comigo aí, pente fino. Eu quero que vocês passem pente. Já tirou piolho da cabeça de alguém? Quem já tirou pente? Quem já passou pente fino aí? O que é passar pente fino? É você raspar como é que fala? O pente, né? É você pegar o pente e raspar para pular tudo o piolho. Se você deixar um piolho, volta. Volta ou não volta? Não é que ele deixa, como é que é o negócio? Sei lá, Lêndia fala, como é que é? Ele deixa aquele negócio. Irmão, tem que passar. Sai os negócios, sai aqueles piolhos, sai umas coisinhas brancas, não já viu? Então Deus está dizendo assim, ó, pode procurar que tem coisa errada no meio de vocês. Pode procurar. Vai passando pente fino, de tribo em tribo, de família em família, de casa em casa, de homem por homem. Vai lá que está coisa errada aí. Não é comigo que está errado. E aí Deus ele dá um veredito aqui. Ele diz assim, ó, ele fala uma coisa muito forte. Dispõe e santifica o povo. E ele diz mais agora, ó, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, existe coisa condenada no meio de vocês, ó Israel, e os vossos inimigos vocês não vão poder resistir, enquanto vocês não eliminarem do vosso meio essas coisas condenadas. Se não eliminar o negócio, não vou ser com vocês. Então é isso que eu estou falando, a gente trabalha, não prospera. Faz cirurgia, não cura. A gente vai dar duro, não vai. A gente é aquela pessoa, sabe, que luta, parece que não funciona. Não é aí, irmão, o negócio. O negócio não é por aí. Por isso que você está se arrebentando trabalhar e não funciona. Você está se dedicando e o negócio não acontece. Você tem que passar um pente fino na tua vida. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículo 28. Ele chegou ao ponto de dizer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vai passando um pente fino. Bom, eles passaram um pente fino. E eles foram de tribo em tribo, família em família, casa em casa, homem por homem. E no versículo 19 diz assim, então disse Josué a Acã, chegaram na casa do Acã e disseram bem assim, ó, Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, rende a ele louvores, declara agora que foi você que fez isso, não me oculta, não esconde. 20, e respondeu Acã Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, encontraram o cara que pegou lá o anátema. Encontraram o cara que fez a coisa errada. E ele explicou um negócio. Escuta o que esse cara vai explicar. Quando eu vi um despojo de uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os e eis que estão escondidos na terra, lá na casa, na tenda dele. Aí escuta essa. Como é que o demônio faz para parar um povo,
ou para parar a vida de uma pessoa que só está vencendo, vencendo, e sai do Egito, e abre o Mar Vermelho, e vence Seom, e vence Og, e a muralha de Jericó cai, e você parece um rolo compressor, vencendo, aí o diabo coça a cabeça no inferno e diz assim, como é que eu vou fazer para derrubar? Já sei, vou oferecer uma coisa boa fora da palavra. Vou oferecer uma coisa prazerosa, uma coisa que é boa, mas é pecado. E vou oferecer uma coisa boa, fora da palavra, e que essa pessoa sabe que é errado. Vou tentar. Vai que cola. E colou. Colou ou não colou? Colou. O Acã foi lá e pegou. O Adão e Eva foram lá e comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Vai que cola. E aí o que acontece? Aí quando você peca, acontece um episódio que está em Deuteronômio 23:14. Escuta essa aqui agora. Isso aqui vai mexer contigo, hein? Olha só o que Deus ele fala em Deuteronômio 23:14. Presta atenção nisso aqui, ó. Vai aparecer no televisor para você. Porquanto o Senhor teu Deus, ele anda no meio do teu arraial. Então Deus ele não anda longe da gente. Ele anda perto. Anda no meio do teu arraial, no grupo. Deus está ali no povo. Para te livrar e para entregar os teus inimigos diante de ti. Eu vou te dar vitória. Pelo que teu arraial será santo. Você tem que andar em santidade. Olha só. Para que ele, escuta, não veja uma coisa feia em ti e se torne para trás de ti. Não entendi. Vamos. Quando Deus enxerga que você está em santidade, ele vai para frente de você e luta as tuas lutas. Peleja as tuas pelejas. Quando ele enxerga coisa errada em você, ele vai para trás de ti e só fica te olhando você se quebrar na luta. Se o teu arraial for santo, aonde que ele vai? Na frente lutando. Se ele vê coisa errada, ele vai para trás e vai ficar só olhando para você, não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. E não é maldade de Deus. Deus não é mau, Deus é bom. Só que quando eu vivo desse jeito aqui que eu estou pregando hoje, isso dá problema. Então não interessa o tamanho da minha luta, o que interessa é o tamanho da minha comunhão que eu estou com Deus. O que interessa é como eu estou com o Criador, é como eu estou com o Todo-Poderoso. Isso que você tem que colocar em mente. E aí eles pegaram e sabe o que eles fizeram com o Acã? Volta lá, aí pegaram o Acã e descobriram que ele tinha pecado por coisa boa, na cabeça dele era uma coisa boa, mas era amaldiçoado. E olha o que aconteceu no versículo 25. Então disse Josué, você nos turbaste, o Senhor te turbará hoje a ti. E todo Israel o apedrejou, depois de apedrejá-lo, queimou-os. Então eles foram apedrejados, queimados e mais pedra. Acabaram, ele foi exterminado. Esse tal de Acã, ele foi totalmente exterminado. Exterminou lá o Acã. Você sabe o que Deus falou no primeiro versículo do capítulo 8? Olha o que Deus falou logo depois que o Acã morreu. Josué 8:1. Então disse o Senhor a Josué, não precisa mais ficar com medo. Não temas, não precisa mais ficar espantado. Toma contigo agora toda a gente de guerra, levanta-te e sobe até a cidade de Ai. E olha, eu tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo. Agora vai ter vitória. Se acertou comigo? Se consertou comigo? Está chegando a tua vitória. Agora chegou a hora de você vencer. Então não adianta eu ir para cima do inimigo, seja ele minúsculo. Não adianta eu ir para cima do inimigo, ainda que ele seja pequeno, insignificante, bobo, besta, idiota. Ainda que ele seja pequeno, vou perder. Agora, pode ser a muralha de Jericó na minha frente. Se eu estou de bem com Deus, eu vou para cima, ela vai cair. Olha que coisa maluca. Uma coisa pequena sem Deus eu perco. Uma coisa grande na minha vida com Deus eu venço. E o dia que eu me endireitar, o dia que eu me consertar, e não deu outra. O Josué foi para cima do inimigo, e lá a Bíblia diz em Josué 8, versículo 28, aqui eu finalizo, e queimou, pois, Josué a cidade de Ai, e tornou no montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. Ou seja, a cidade de Ai virou pó. Você escutou o que eu falei agora? A cidade de Ai virou pó. E eles aprenderam naquele dia que Deus vai dando vitória. Deus dá vitória ou não dá? Só que Deus vai botando limites. Olha para mim, irmão. Deus vai te dando vitórias, mas Deus vai impondo limites para ver se você vai obedecendo a Ele. Porque por que Deus tem que me abençoar se eu passo por cima dos limites dele? Então vai prestando atenção nos limites que Deus vai dando.
Vai prestando atenção como Deus vai trabalhando com você. Se você não passar do limite, Ele vai te dar mais vitória ainda. Se você for obedecendo, as coisas de Deus vão acontecer na sua vida e você vai ser abençoado e bem-sucedido. Então, não esqueça o que eu preguei hoje. Não é o tamanho do teu problema, o tamanho do câncer, o tamanho da crise, o tamanho da pandemia, o tamanho do caroço, o tamanho da tua dívida que vai determinar ou vai definir a tua vitória ou derrota. Mas é o tamanho da tua comunhão com Deus. Deixa eu só dar mais um paninho de fundo agora, rápido. 1 minuto, nem isso. Pensa, o trem está vindo nos trilhos. Não para. Já passou uma cidade, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5 e vai passar todas. Daqui a pouco, lá na frente tem um trilho torto. Tem um trilho assim torto, está para fora. Ou tem um trilho que ele está para fora. O que vai acontecer com o trem? Ele vai descarrilhar, ele vai parar, vai trancar ou não? Tá, vai. Inevitavelmente ele vai trancar. Ou ele vai parar ou vai descarrilhar. O que você faz? Aí o trem descarrilhou. Aí para tudo. Aí daqui a pouco vai lá com maquinário, com ferramenta lá e pega e mete o trilho de novo no lugar. O que vai acontecer com o trem? Depois que ajeitou o trilho e botou no lugar. Aí ele vai voltar a andar. A tua vida só não vai andar se tem uma coisa torta, mano. A minha vida só não vai andar se eu estou de mal com Deus, mano. Se eu tiver alguma coisa aí que está meio torta, meio estranha, é óbvio que vai descarrilhar. É óbvio, irmão. Então o problema não é, irmão, com Deus. O problema nunca foi Deus. Nosso problema nunca foi, Deus não quis abençoar, Deus não curou, Deus não prosperou, Deus não cuidou, o problema nunca foi Deus. O problema sempre fui eu e você, que a gente tem essas questões de nós sairmos da palavra, e por coisas boas, por coisas prazerosas, por coisas que chamam a nossa atenção, e isso pode trazer a derrota. E aí você luta e perde para coisa pequena, mas com Deus você vence coisa grande. Entendeu o que eu falei? Não interessa se é pouco, não interessa se é muito. Quando a gente está de bem com Deus, a gente vence qualquer uma. Não interessa se é muito, não interessa se é pouco. Quando a gente está de mal com Deus, a gente perde qualquer uma. Não esquece disso. Aplauda bem forte ao Senhor, nós vamos orar. Se coloque de pé. Vamos orar agora em nome de Jesus? Pai, nós começamos hoje 7 sextas-feiras. Vai ser 7 sextas-feiras que o mal vai espirrar para fora. Essa situação vai sair, essa situação vai soltar. Esse mal não vai conseguir segurar a sua vida. Se prepare e fale em voz alta comigo 7 espirros. E agora levante as mãos aos céus, porque eu declaro sobre a sua vida: não há muralhas quando você obedece a Deus. Não há muralhas quando você obedece o Criador. Você vence qualquer uma. O Egito não te segura. O mar vermelho se abre. Você vence Seom e Og. As muralhas caem. Mas quando você está de mal com Deus, você emperra na cidade Ai. Quando você está de mal com Deus, você patina, o negócio não vai para frente, tranca. Uma coisa insignificante se torna um grande problema. Então levante as tuas mãos bem alto aos céus e declare: não há muralhas. Não há muralhas. Que ficarão de pé. Diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Firmado em Cristo para sempre. Eu tenho a luz em mim. De novo, solte a sua voz. Não há muralhas. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Firmado em Cristo para sempre. Eu tenho a luz em mim. Pela fé. Sim. Pela fé. Aleluia. Hoje começa a transformação na sua vida. Serão 7 sextas-feiras e esse mal vai espirrar para fora. O que está trancando a sua vida vai saltar para fora. E você diz: eu tomo posse dessa bênção. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor Jesus. Bem forte ao Deus dos céus.